Oi, oi, oi! Começando por aqui mais um podcast, seu Pod Mulher no Ar. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Muito obrigada, viu, pela sua audiência, você que está aí do outro lado, que assiste, né, com tanto carinho as nossas entrevistas exclusivas. A gente tem um arquivo aqui, viu, gente? Você fica vasculhando aqui, ó, a gente até perdeu as contas, 200 episódios no ar. Tanto o Pod Mulher quanto o News, as entrevistas, reportagens, um canal aí 100% autoral e jornalístico para você explorar aqui, tá? E se você tá chegando agora, não se inscreveu, ó, se inscreva, ative o sininho, participe aqui com a gente nos comentários, deixe sua sugestão, que a gente agradece, tá bom? Muito obrigada aí pela sua audiência. Bom, recebo hoje, gente, como todo programa, né, todo Pod de Mulher, cada mulher que senta aqui com a gente um pouquinho é uma história, uma inspiração para você que tá aí do outro lado. E hoje, eu até brinquei fora do ar, eu não sei se agora eu vou tratar como fã ou como profissional, né? Porque como fã, gente, desde meus 16 anos, como profissional, acho que isso é muito orgulho, assim, né, Deixa eu apresentar primeiro, depois eu entro nesses detalhes. Eu recebo hoje aqui a Nora Hanna, cantora, vocalista. Demoramos, mas estamos aqui. Obrigada pelo convite, Ju. Uma honra, um prazer, viu? Gente, fundadora Rod Hanna. Na adolescência você começou, quer dizer, você se formou. Menina, se eu te contar Você minhas já histórias era com fã, Rod Hanna... quero saber todas. Não acredita. As festas saber. fantasias bem Sim. da região, eu estava em todas. Não era nem pela festa, era porque era Rod Hanna. Rod Hanna vai que tocar? legal. Então a gente vai. Que legal. Fora a saga, né, pra dançar louco no palco. Sim. Gente, olha isso. Mas eu falo que é muito legal, Hanna, quando a gente é fã e depois a gente ir pro outro lado. Eu falo de ser um profissional da comunicação, como eu também sempre projetei e sonhei, e poder te receber aqui hoje. Obrigada, sabe? Aos 16 você já sabia o que você queria? Já desde os meus 9, 10 anos eu já sabia. 16 eu já trabalhava com rádio. Que legal. Era ainda muito locução, ainda nada, mas depois fui para a faculdade, especializando e fui fazendo a minha carreira. Mas já sabia, já era a rádio comunicação. Era tudo, né? Era tudo. E muito obrigada pela sua participação. Agradeço. E a gente aqui, hoje é um bate-papo diferente, viu, gente? Quem assiste Pod de Mulher sabe. Pod de Mulher é a mulher Nora, falar um pouco da sua vida profissional também, mais pessoal. E inspirar outras mulheres que estão em casa, né? Na hora que te olham e te veem como uma mulher inspiradora hoje. Tomara. Que bom. Tanto numa carreira, né, que você construiu aí 38 anos de Rod Hanna. 38 anos. Nem eu acredito, Cara, é muito tempo. É uma vida. Né? A música me escolheu, né? Nem fui eu que escolhi a música. E com o Rodrigo Laguna, né, gente? Para quem conhece Rod Hanna sabe que Rod Hanna, né? Rod de Rodrigo, Hanna de Nora Hanna. E vocês são... Tem que explicar, as pessoas não sabem, não. Rod Hanna. Elas vêm, oi, Rodana, Rod. Tem que explicar, Rod é de então Rodrigo. Explicar, E Hanna é meu de... sobrenome, Que é um casal e que, na verdade, vocês se conheceram um ano antes de começar o trabalho profissional de cantarem juntos, né? A gente foi cantar de farra aos 17, né? A gente se conheceu aos 16. E aí, de farra, a gente foi. Eu tinha um teste lá, 2 adolescentes. Vamos fazer o teste. A gente foi, passamos no teste, e aí o dono do bar falou, vocês começam sábado que vem, das 21 às 2. E aí foi? A gente foi, começou assim. Por isso que eu digo, e todos os passos que a gente foi dando, não é uma coisa muito planejada, sabe? A música foi escolhendo a gente, porque aí eu casei grávida, né? A gente ficou grávida do Daniel. E aí o que a gente sabia fazer era isso, era música. Então, precisa pagar a conta, é o que temos para hoje, é música, então vamos. E foi acontecendo. Foi acontecendo, E aí a gente está falando de 39 anos de relacionamento e 38 de carreira. Que doido quando você fala assim. 3 filhos. 39. 3 filhos. Tem o temporão, neto, né? Neto já, gente! Tem um filho de 11 e um neto de 8. Que legal! Né? Porque o meu filho, que é o pai do Bernardo, ele tem 36. E já tem um netinho de 8 anos. Netinho. E são homens, você viu? A Nora lá atrás, você se imaginava? Nunca. Nunca. Eu sempre me imaginei funcionária pública, porque eu venho de uma família de funcionários públicos. Meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs. E eu sempre
sonhei ter uma coisa estável, sabe como é que? Olha onde eu fui parar, tipo, pensa Estável. bem, super estável a minha carreira. Horarinho, né? Entra Né? tal horário, sai, final de Exatamente. semana tranquilo, Sabe né? o mês como vai ser, se vai dar para pagar a conta, se não vai. Férias. Olha o que eu sonhei, olha o que eu me tornei. Então eu tinha certeza que eu ia prestar concurso. E aí a vida foi me levando assim. O Rodrigo sempre foi mais empreendedor. A família dele é de empreendedores, então ele gosta do risco. Eu não, eu queria a segurança. E cá estou. E você em algum momento pensou em desistir da música ao longo Sim, desses 38 anos? Sim, várias vezes. Várias não, acho que umas 3. E toda vez que eu falava desisto, a gente dava mais um passo para cima, que era Deus mostrando que é ali que eu tinha que estar. A primeira vez eu tinha 27 anos, e aí eu falei, eu preciso dar um rumo na minha vida, já eu faço 30. E aí eu comecei a fazer faculdade, fui para fazer faculdade, para ir naquele meu planejamento de prestar concurso. Falei, vou fazer uma faculdade. E aí eu fui fazer faculdade de letras, que também é uma paixão minha, que é língua inglesa, que é ler, adoro ler. E aí eu fui fazer letras. E aí no terceiro ano de letras, o Fantástico entrevistou a gente. O Zeca Camargo era o que apresentava o Fantástico, e ele foi fazer uma matéria com a Donna Summer nos Estados Unidos, porque era um negócio da Disco Está de Volta. Uhum. Aí os caminhos são muito malucos na nossa vida, que o Rodrigo, quando a gente lançou o primeiro CD, ele mandou o CD para vários lugares, mandou para o Estadão, para a Folha, nanana. E um jornalista chamava Ricardo Alexandre, acho, do Estadão, fez uma resenha falando super bem do CD. E aí o Rodrigo ligou para agradecer e perguntou se tinha mais alguém que ele podia mandar. E aí ele falou, manda para o Zeca Camargo na Capricho. Ele não estava no Fantástico ainda. E aí mandou para o Zeca Camargo e ele gostou tal, só que não saía nada. A gente comprando do Capricho e não saía nada. Aí o Rodrigo ligou lá para falar com o Zeca Camargo, ele tinha saído de lá e ido para o Fantástico. Olha. E aí, quando a gente foi lançar o CD Pela Lua, em 99, o Rodrigo mandou convite para todo mundo. Chegou para o Zeca Camargo, ele apareceu lá para entrevistar a gente, porque ele tinha feito a matéria com a Donna Summer, então, sabe aquelas coincidências? As coincidências, ele né? tinha feito lá e ele falou, vou linkar a Disco no Brasil com a Disco lá. Rodiana. E aí a gente saiu no Fantástico e aí começamos a fazer... Eu estava no terceiro ano de faculdade. Eu terminei a faculdade, mas aí a banda... E aí o plano de aí abandonar a música? E aí a outra vez que eu me lembro, né? Deve ter tido mais alguma, mas eu me lembro, foi na pandemia. A pandemia agora, eu tinha certeza que entretenimento não ia ter mais festa grande. Entendeu? Obviamente, eu falei... as pessoas vão ficar com medo de aglomeração, vão ficar com medo, não vai ter mais festa com muita gente, vai ter tudo festa pequena. Tanto é que a gente fez algumas para 15 pessoas. Você acredita que a gente fez festa até para 15 pessoas? Que loucura. Então, eu nessa certeza, eu falei, a gente vai ter que pensar num plano B. Porque era tudo muito incerto, né? Sim. A gente acordava e não sabia sim. o que ia. Uma hora vai acabar. Piorava. Exatamente. E tudo muito... Foi uma coisa longa, né? A gente achou que ia durar 20 dias. Exato. Durou o quê? Quase 3 anos. A gente, em março, começaram a cancelar evento nosso em setembro, outubro. Eu falei, mas será que vai até setembro? Então, foi outra vez que... Na vida inteira a gente escutou isso das pessoas. Vocês não pensam num plano B? Porque a vida de músico é muito efêmera. Não dá para você pensar em a longo tempo, né? Então, a gente sempre ouvia, vocês não estão pensando num plano B, acho que ninguém acredita muito, sabe? É muito difícil ser artista. Porque é o que a gente fala, é um mercado totalmente oposto, para uma estabilidade, quando você procura um emprego, então, óbvio. Exato. Você tem que se reinventar sempre, né? Porque o mercado vai mudando sempre. Ano a ano. Exatamente. E aí, numa dessa, você se mantém, outras, infelizmente, não. Quantas bandas e cantores que a gente viu
com uma explosão de sucesso e Que depois somem somem, rapidamente. é. Eu acho que essa é uma preocupação constante mesmo da Sim. área, né? E principalmente quando um gênero, alguma coisa desponta, eles massacram aquilo, né? Vem um monte de cópia de muita gente fazendo e aí as pessoas acabam se cansando daquilo. Então, assim, eu sou muito grata por a gente estar na estrada há 38 anos. Mas eu acho que isso que é o diferencial de vocês, o talento, óbvio, né? O tanto que vocês fazem tudo, a gente vê a entrega de vocês, o quanto A gente vocês gosta. amam o que vocês fazem. Sim. Gente, você foi num show de Rod Hanna 20 anos atrás, e hoje é a mesma entrega, é a mesma... Você vê o brilho, né? Tudo como acontece. E principalmente o posicionamento hoje que vocês fizeram nessa área mesmo, né? Sim. Do E retrô. o time, né? É. A gente arrumar um time de gente assim mesmo, que veste a camisa e que pensa igual. E quantos anos com vocês já aí na Sim. estrada? É, o né? Duda foi o primeiro a entrar em 97. Olha só, Foi o primeiro. até hoje. Aí depois entrou a D, porque antes era eu, Rodrigo. Uhum. Mas vocês não eram antes música anos 80, Sim, disco, a sempre gente- foram? Sempre. Porque Sempre, desde 87, eu tava quando de- vocês começaram, foi com disco. é assim, como a gente entrou no bar e ele falou, vocês têm que tocar das 21 às 2, e a gente tinha ensaiado 3 músicas para esse teste. Aí o Rodrigo falou, vamos pegar as músicas que você já sabe cantar. E eu, como eu tenho 2 irmãos DJs, que é o Éder e o Ita, o que eu ouvi em casa era isso. Nós somos em 9 irmãos. Nossa. Então, primeiro veio meu irmão Eduardo, que puxou a fila. Ele tinha uma banda chamada Memorial. E ele é o mais talentoso de casa. É o meu padrinho. Então é uma É, família padrinho de músicos, nascimento. né? É, Já minha mãe vem. minha Só mãe- você que queria sair um pouquinho fora ali Não, da... é porque todo mundo saiu fora, na verdade. Todo mundo saiu fora. Não, mas eu digo assim, eles começaram na música e depois Começaram, saíram. Mas, por exemplo, você já todo queria mundo- começar sem ser música. Você queria... Eu queria a música como eles foram, né? Ali um hobby. Entendi, nada Porque esse meu profissional. irmão, ele é médico, esse tá. Eduardo. Então era um hobby pra Mas ele. a banda dele fez muito sucesso. Uhum. E aí todo mundo mexia com... Todo mundo sabe tocar piano, tocar um instrumento e tal. E depois esses meus irmãos DJs, eles ouviam disco em casa. E eu era apaixonada, porque eu era uma criança muito tímida, muito. E a música disco, ela tem essa coisa de pôr pra fora, assim, de dar uma alegria. Então eu ouvia aquilo e eu gostava muito desde criança. E aí eu fui aprendendo as letras. Então a hora que a gente passou no teste, era isso que eu sabia cantar. Então vamos pegar o que você sabe a letra. E o Rodrigo é bom de fazer harmonia lá. E aí Improvisar a gente, rapidinho, seguir, exatamente. pronto. Então, tipo, You're just too good to be true, a gente canta desde essa época. Legal. Entendeu? Lógico que a gente tocava muito MPB. Músicas que todo mundo tocava, espanhola, tal. Mas essa parte anos 70, tal, ela foi crescendo no repertório porque a gente viu que era um diferencial. Porque todo mundo que tocava em bar tocava MPB. Então a gente tinha esse MPB, que eram 5 horas tocando. É muito É tempo. muita música. É muita música. E a gente viu que a hora que tocava essas discos, porque as pessoas não tinham mais acesso a elas. Ninguém tinha... Começou a não ter mais vitrola e ainda não tinha em CD essas músicas. Então as pessoas iam e ouviam isso e falavam, olha essa música, né? E a gente viu que agradava e esse repertório foi aumentando e o outro diminuindo. Mas continuava sendo muitas horas. E aí a gente resolveu montar um show disso, que foi difícil das pessoas assimilarem, que não ia mais tocar 5 horas. A gente não vai fazer mais baile. A gente vai fazer um show disco. Isso foi em 96. E a gente... Foi aí que eu fui fazer faculdade. Porque a hora que eu resolvi que eu não ia mais fazer um baile de 5 horas, a gente ia fazer show, era muito difícil os clubes entenderem. Como assim Eles vocês não vão queriam tocar a 4, noite 5 inteira? horas, É, como uma toda a banda tocando ali tocava. num baile, né? Exato. E a gente bateu o pé que ia fazer isso. Entendeu? A gente gravou um CD assim, era música própria, mas todas com arranjos disco. E o show vai ter 1h30, 1h40 disso, anos 70, anos 80. Isso é muito legal também, a gente olhar para a carreira de vocês, Nora.
de se reinventar mesmo ao longo desses anos, né? E principalmente essa questão no disco, ou igual, por exemplo, vocês produziram meio que um musical já. Sim. E, ou seja, uma mega produção de Broadway, assim, tipo assim. Eram 10 trocas de roupa, era uma doideira. E assim, uma coisa sem muito dinheiro, que a gente que fazia maquiagem, a gente que fazia as trocas, a gente... Entendeu? Não é aquela coisa, tem camareira, não tem, não, é tudo a gente, é na raça. Então, por isso, esses 38 anos, né, nessa carreira e nesta área, né, que então, eu acho que... a gente resolveu ter uma cara, porque se você toca todo estilo de músicas, você não fica com cara de nada. E aí, quando a gente resolveu isso, que é o que a gente queria, que a gente gostava e que a gente via que agradava, a gente foi fazer disco. E aí, parou de ter show, porque ninguém queria só 1h30, 1h40. Aí eu falei, vou fazer faculdade. Aí, quando o Zeca Camargo fez a matéria, aí as pessoas entenderam. Então é isso que eles fazem, entendeu? Aí, e todo mundo assistia Fantástico. Sim. Todo mundo, não é? Todo mundo assistia o mesmo canal, a mesma coisa. Então, no dia seguinte, nossos vizinhos apareceram na porta de casa. Assim, acabou o Fantástico, a gente abriu a porta, os vizinhos estavam lá. Tipo, porque vocês não contaram pra ninguém. Não. Quietinho, deixa passar. A gente contou uma vez que ia passar na MTV o nosso clipe, em 96. E a gente contou pra todo mundo. Olha, vai estrear na MTV. E não sei o quê. Todo mundo ainda na expectativa. Domingo à noite, a Cris Niklas era apresentadora e ela falou, agora nós vamos, uma dupla de Ribeirão Preto, que foi produzida por Kiko Zambianchi e tal, estão lançando o primeiro CD vinil e a música leva o mesmo nome, com vocês, Rod Hanna vinil. E não passou. Ficou passando um monte de vinheta da MTV. 3 minutos de vinheta, acabou. E o clipe não entrou? Não entrou. Falei, o que aconteceu? Ligamos lá, o cara falou, olha, nunca tinha acontecido isso na vida. Arrebentou a fita, porque era a fita de rolo, arrebentou na hora de colocar o clipe de vocês. A partir daí a gente parou de contar. Toda vez deixava para a pessoa ver depois que tivesse sido. Louco, né? Louco. E me fala uma coisa. A Nora, bom, gente, a Nora é essa delicadeza. Ela chega, calma. Tô falando que eu era tímida. Tímida. Eu Tímida. Mas no palco a gente vê outra. Nora, comunicativa, né? É a Hanna, né? Vamos dizer. A Nora é a mais pessoal e a Hanna já é a profissional, porque ali é a comunicativa, é a extrovertida, que é incorporar mesmo tudo que vocês entregam ali na apresentação. Sim, né? Porque eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo e eu gosto muito daquilo. E é uma troca, né? Na verdade, eu não comecei assim, eu comecei Nora. Eu comecei cantando assim, Ju. Pergunta pro Rodrigo. Eu cantava assim, muito tímida, quietinha, assim, olhando meio para baixo. E o que você fez para perder ao longo do tempo essa timidez? Bom, primeiro você vai criando uma segurança, mas eu acredito na troca com o público. A segurança, olho no olho, né, de olhar e ver que a pessoa está gostando, ela sorrir para você. Por isso, eu até dou uma dica para todo mundo vai no show, não fica com cara séria na frente do artista. Senão pode passar aquele ar, ai meu Deus, será que não tá gostando? Não tá gostando, às vezes tem gente que vai ficar assim, né? E não, às vezes é da pessoa, né? Às vezes é da pessoa, assim. Mas pra gente, essa troca é fundamental. E eu acho que eu fui trabalhando isso, conquistando. E você do palco, você consegue ter esse olhar ali de cada um que tá ali? Sim. Sentir Sempre isso. Gosto de olho no olho. Gosto de ver. Eu tô ficando um pouco cega agora, que estou velhinha. Tá usando óculos? Eu uso óculos para perto, né? De longe eu enxergo, mas de perto... que gente, aquele braço curto, né? Eu tô nessa fase braço curto. Então, mas eu gosto muito do olho no olho. É muito importante para mim isso. E foi assim que eu fui desinibindo. Foi sendo bem recebida, recebendo o olhar em troca. E eu gosto muito disso. Eu sou cantora de palco. Eu não gosto muito de estúdio. Tem isso também, tem cantor de estúdio e cantor de palco. Eu gosto do palco, não gosto do estúdio. O estúdio é mais segurança para você. E o Rodrigo é o contrário. Ele gosta de estúdio, não gosta tanto de palco. Mas a produção, a gravação... Cantar no estúdio ele prefere.
E você o ao vivo, a troca, a ao vivo. energia, É, de tudo. é. Ô, Nora, e vocês a vida inteira moraram em Ribeirão Preto? Nascidos aqui. Nunca pensaram em cogitaram mudança de Sim, cidade? a gente cogitou. Até mas- pela carreira, logística. Sim, porque quando a gente começou, tinha aquela coisa de o centro... Era São Paulo, Rio, né? São Paulo, Rio. Você tinha que morar São Paulo, Rio. E aí teve uma época que a gente fez reunião com a banda, falava, precisamos mudar para São Paulo. E aí o Dri mudou, o baterista, o Pedrão, o baixista. E o Rodrigo foi para lá com o meu filho, que ele tinha passado na faculdade. E aí ele foi junto com ele. E o resto não foi. E aí o nosso escritório foi para lá. E aí isso aí já melhorou, entendeu? O escritório estando lá, porque hoje em dia você pode morar em qualquer lugar, porque é tudo online. Ninguém vai ao encontro da pessoa para contratar uma banda, é tudo por WhatsApp, é tudo, né? E para ir pro show, você tem várias opções, né? Exatamente. De chegar e tudo mais. É, hoje em dia não precisa mais. Naquela época as pessoas iam ao escritório. Pra fechar o um cliente contrato. ia, o cliente ia lá assinar o contrato. Não tinha essa coisa de assinar contrato Na online. internet, né? Exatamente. A gente foi pegando todas essas fases. É uma riqueza a gente ter vivido todas Todas essas as- fases, é. né? Conhecer máquina de escrever. Acompanhar, né? Esse processo todo. Fax, telefone. Então, as pessoas iam ao vivo. Então, o escritório estando em São Paulo, que aí foi... Primeiro a gente foi para o Lua, que era a nossa gravadora, e eles montaram o escritório. A gente ficou 1 ano lá, depois a gente foi para Poladian. E aí o escritório estando em São Paulo já melhorou muito. E hoje em dia o escritório continua lá na Poladian, mas Mas não vocês tem não têm necessidade necessidade de... E vocês são a cara de Ribeirão Preto também, É, né? e a gente família gosta, toda, né? A qualidade de né? Vocês vida que se tem cresceram, aqui. aqui. a gente se conheceu aqui na Recra, Rica, quem, né? todo mundo, né? Todo mundo ia no mesmo lugar. Na época, né? É. E aí, nascidos, crescidos, casados, todos os filhos nascidos aqui. E a pergunta que não quer calar, gente. Agora a Nora vai responder. 39 anos de relacionamento, óbvio, e com trabalho. Como é lidar no dia a dia? Então, tem uma entrevista nossa, no começo, assim, de 99, mais ou menos, essa entrevista na IPTV. E aí ele perguntou isso e eu lembro que eu respondi, eu adoro trabalhar com meu marido, porque a gente brigava mais quando ficava longe. E como a gente começou com 16 anos, já assim, grudados, era assim a gente. E aí teve uma época que não foi legal, né? E foi essa época que ele foi para São Paulo, a gente foi precisando de uma distância. Porque era muito grudado, era siamês o negócio. E aí eu comecei a sentir falta de ter amiga. Tipo, uma amiga me chamava para almoçar e eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Se eu fizesse alguma coisa que ele não estivesse junto, entendeu? Uhum. E foi super bom também esse tempo. Porque aí eu comecei a sair, fiz 2 grupos de amiga, o Tricô e o Quarteto, que eu tenho até hoje com muito amor por elas. E super importante. É mais saudável você também ter uma vida além do casamento. Mas eu e o Rodrigo, a gente é um casal muito fértil. De criar coisas, tanto no casamento quanto na vida profissional. Então, eu acho que deu certo. E nessa nossa profissão, é mais fácil se estiver junto. Porque se você pega uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, como é que faz? e aí o marido vai viajar de sexta a sábado, eles não se veem nunca. Então, pra gente funcionou. Mas vocês tiveram várias negociações aí, né? A gente já tentou de tudo. Chegava e falava, depois das 19 horas não se fala mais de trabalho. Como não se Mas fala? não tem jeito. É tudo junto e misturado. Não tem jeito, né? Não tem. E eu acho que isso também é o tempo, né? É o tempo, é o amadurecimento, sim. a maturidade de evoluir mesmo e se entendendo e deixando ser as grato, coisas, né? Ser grato por tudo que você tem. Nem tudo são flores. A gente já teve muitos perrengues. Mas desde que o Lucas nasceu, assim, casamento só
melhorou, tá cada vez A gente melhor. vai chegar no Lucas, viu, gente? O Lucas é o temporão, né? Muito temporão. Uma pequena diferença É pouquinho. de 25 anos pro mais velho. Mas assim, dentro dessa coisa de trabalhar junto, eu falo porque quem tá assistindo em casa, sabe? Eu já trabalhei junto também com pessoas e, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E sendo mãe, e você lidar, a gente mulher lidar com tantas coisas que a gente tem que lidar no dia a dia, mais o trabalho ainda. Com o marido, óbvio, tem um lado bom? Tem. Muita coisa boa. Mas também tem situações que eu acho que uma mulher sábia, né, gente? Tem que saber conduzir e lidar ali, né? E o lance é o seguinte, quando acontece uma coisa ruim, aconteceu para os dois. Quem que vai consolar quem ali? Porque é ruim para os dois, porque tá junto. Quando acontece uma coisa boa, também é em dobro a alegria. Mas você tem que saber, na hora do ruim, como é que você sai dali, né? Porque não é fácil, mas que em outra profissão também, se a pessoa ia entender tanto, na hora que eu estivesse passando por uma coisa, ninguém vai me entender mais do que ele. Por mais que os dois estejam no estresse ali do negócio, um entende o outro bem. Então, tudo nessa vida é o olhar que você põe para a parte boa, para a parte ruim, né? E eu acredito assim, hoje, o patamar que vocês chegaram ao longo da carreira, vocês têm tudo muito organizado, muito delegado. Sim. Não é? Então, por exemplo, a sua área, a decisão é sua. Exatamente. A gente conversa, mas bate uma... Tipo, eu... E do Rodrigo é do Rodrigo. O repertório quem faz sou eu. Às vezes ele fala, e se eu falo... Às vezes eu acato, assim. Às vezes eu falo, não. Mas a decisão final... Isso. É isso aí. E o Rodrigo cuida da parte de vídeo, ele está cuidando da rede social brilhantemente, você viu, né? Impressionante. Vi, já tá na pegada geração Zen, né? Assim. Não, na verdade, o que vem tudo modernizando, né? A gente acorda, cada dia que a gente acorda é uma coisa nova. Muito rápido. Muito rápido. E são vídeos editados assim, é o real, eu tô achando incrível. E ele com essa brincadeira de inteligência artificial. Sim. Às vezes eu acordo 4 da manhã, a luz está acesa no estúdio, ele está lá. Criando. Porque ele assinou umas 10 inteligências dessas, ele fica lá criando vídeos. É uma doideira, brinquedo novo isso aí. E muito rapidamente, assim, ele usou a primeira, era uma coisa que o baixista ficava com 9 dedos numa mão só, no começo. Agora, a rapidez que já evoluiu, e tem que entrar, não dá para você fingir que não está vendo. Não dá, jeito, porque é o futuro. Nora, e você em casa? Hoje você tem 2 filhos que não moram mais com a senhora, quando o tem Lucas até nasceu, neto, já não moravam. Já criaram asas, né? Você foi sempre aquela mãe que criou o filho para o mundo também? Sempre. Nada de... Nunca dei pitaco no que eles iam escolher de profissão, nunca. Sempre respeitamos. Quais são a formação deles? O mais velho fez Relações Internacionais e ele passou no concurso público e mora em Brasília. E o Fábio fez Ciência da Computação e na pandemia ele recebeu ele estagiou numa empresa em São Paulo de software para banco, saiu da faculdade empregado por essa empresa e na pandemia ele recebeu uma oferta de Portugal, de Lisboa. Que bacana. Para trabalhar lá e ele está lá em Lisboa. 3 anos. E nenhum pensou nunca na música? Então, os 2 tocam piano, mas não, são afinados, mas eles nunca pensaram profissionalmente. O Daniel... Você nunca fez uma proposta para eles? Não, por exemplo, assim, filhos, vamos trabalhar com a mamãe e com o papai? A proposta que eu fiz, porque eu sou dura na queda, né? O Dani, ele terminou a faculdade, ele queria prestar concurso. Ele vou estudar para concurso. Aí eu falei, você vai estudar para concurso, mas vai trabalhar também. Tem trabalho aqui na banda para você. E aí ele foi ser o produtor nosso na banda. Então ele trabalhou um tempo. Trabalhou de produtor. E ele fala que foi muito bom. Porque você lidar com os clientes, você lida com clientes de todos os tipos, de todos os jeitos. Você cria, né,
uma expertise ali, uma Exatamente. experiência, né? Que você leva para qualquer área da sua Exato. vida. E era uma época que tinha que cobrar o pagamento, ele tinha que fazer tudo. Ver se está tudo certo e tal. Então ele ficou assim até ele passar no concurso, trabalhando com a gente. Aí ele ganhava o dinheiro dele, porque eu falei, eu te pago até você se formar. Depois de se formar, vamos ganhar o seu dinheiro. Aí ele foi trabalhar na banda. Mas isso é muito bom, né? A gente ter uma educação assim, até na verdade é uma educação para a vida deles, no Exato. sentido deles aprenderem a voar, se virar com o que tem e dar valor, com né? amor, com amor, porque eu sei que Você não sempre estarei sempre foi mais dura? Eu sou a mais quem brava. é mais? É Eu sou a você? mais brava. O Sou eu Rodrigo que já. educo, Jamais passa mais a mão na cabeça. Então ele usa aquela coisa de ver com a sua mãe, fala com a sua mãe. É claro, gente. E aí Mas ele é super pai, assim. Super parceiro, conte com Mas ele. aí tudo. a fama da brava fica com a Da mãe. brava É sou eu. fácil, né? A brava sou eu. Aí tipo assim, não vou pedir pra minha mãe, não. Vou pedir primeiro pro meu pai. Fica meu pai, é mais... A brava sou eu, Sou. Mas eu Preciso acho que, pra mim, na minha visão, o que eu faço com os meus dois também, é uma educação certa, eu falo. A gente tem que ter o não, não é? Eu falo, quantos nãos, nossa, porque eles vão receber muito não. E tem que aprender a lidar com tudo isso, E eu né? acho que o Dani e o Fábio, eles viram todo o perrengue que a gente passou para construir a carreira. Você Por teve isso que eles não quiseram. o primeiro com quantos anos? 18. Muito nova. Eles acompanharam Eles tudo. acompanharam todo o perrengue, aquela coisa de o médico mandava dar leite B, eu tinha dinheiro para o C. Tem gente que não sabe o que é leite B, leite C. Eu sou dessa Tinha época. A, B, C no saquinho. E o pediatra mandava dar o leite B, eu não tinha dinheiro para o B, era o C que ia. Então, eles acompanharam toda essa trajetória. Talvez isso tenha traumatizado eles um pouco da carreira musical. Tipo, não quero ir para essa área. Mas eles tocam piano super bem. Que legal. Bom, aí por outro lado, a gente tem o Lucas. O Lucas já veio no Rod Hanna consolidado. Sim. Foi outra experiência, Com pais experientes de já ter 2 filhos. Só então, que assim, o terceiro filho a único, gente... né? Porque os 2 já não moravam em casa. Como Ele é que teve foi? a mordomia do filho único em casa, porque os 2 não estavam lá. Mas a gente já tinha experiência de 2. Então, ele foi muito bem tratado, o Lucas. E como que foi a história do Lucas? Porque, gente, a gente sabe, eu sei que eu acompanho, né, há muitos anos. E foi assim, uau, a Hanna grávida. Né? Tipo, 25 anos depois, né? O Dani tinha 25 e o Fábio tinha 21. Então, ou seja... 21 anos depois. Como que foi isso? Doido, né? Doido. Foi doido, mas a gente tentou ter outro filho com uns 38. Logo que ele voltou de São Paulo, Então, vocês queriam Rodrigo, ter mais um? Nessa época, a gente falou, é agora ou nunca, porque eu já, né? 38 e não veio. Veio não. Entendeu? Aí eu falei, bom, já não vem mais, estamos velhinhos, não vem mais. Mas veio. Você tinha 43. 43 anos. O maior presente de Deus nas nossas vidas. Que legal. E o que mudou na vida de vocês com a vinda do Lucas? Então, na verdade, é muito diferente de você ser mãe com 18 com 43. Então, é por isso que eu agradeço tanto, sabe? Porque eu fiquei um pouco culpada do que eu entreguei para o Dani e para o Fábio, de ver o que eu poderia ter sido de mãe. É sempre assim, né? Sim. A gente carrega uma culpa, né? A mãe já nasce com culpa, né? Mas com 18, você tem que pensar o que você vai ser. Você está pensando, o que eu vou ser, onde eu vou trabalhar, eu tenho que correr atrás de uma carreira. Está começando o profissional, tem que fazer acontecer em tudo, né? Exatamente. A ansiedade é imensa. Com 43, você não tem mais aquela ansiedade, você já sabe que tudo vai dar certo, que você já tem a sua carreira estabelecida, já sabe o que você é. E você enxergar o mundo através dos olhos de um neném, de uma criança, é a coisa mais mágica que tem, que com 18 você não tem essa noção. Sabe? Você vê a criança ver pela primeira vez qualquer coisa, uma árvore, ele descobriu o mundo. E você enxergar isso, uma coisa que passa despercebido para você, porque a gente vive, não dá muita importância para as coisas que estão ao seu redor. E o neném, ele
Ele dá uma importância para cada coisa que ele olha. Então você começa a ver tudo nas pequenas coisas. Você fala, nossa, que legal que é isso, que é essa flor, que coisa mais linda. Isso que você tem aí do seu lado e nem olha. Aí a gente tem 2 pontos. Eu queria saber a sua opinião. Tem gente que fala que quanto mais nova você é mãe, mais você aproveita o crescimento, o pique ali. E tem gente que fala que ao contrário, e também vice-versa, quanto mais idade você tem, menos pique, menos disposição você tem para filho. No seu caso, como foi? Então, tinha isso. Com 18, eu brincava como se eu fosse criança junto. Então, eles ia iam dormir 6 da manhã e 8 horas tava de pé e tava ali. Lindo. E assim, quando a gente começou a jogar videogame, eu lembro, o Dani tinha uns 7, 8 anos. E aí ele ia dormir, eu continuava jogando. Eu adorava sentar no chão, brincar de Lego, que é uma coisa que com 43, esse pique você não tem mais de correr, de brincar. A hora que dorme, você dorme junto, correndo. Mas, e o pique de dar atenção. Essa atenção de estar junto, de aproveitar o momento e de entender a importância que é aquilo. Você dá importância para aquele momento. E talvez assim, às vezes são momentos mais curtos, mas muito mais... focados, né? Valorizados no sentido do momento especial, de você, de repente... você realmente estar ali, né? Tipo, olha, pode ser 10 minutos, mas eu estou ali os 10 minutos totalmente presentes. Sim, o físico está melhor aos 18, então as coisas que você precisa do físico são melhores. Mas as coisas da mente, assim, a sua cabeça está muito melhor aos 43, ninguém duvida, né? Ia ser muito legal se a gente pudesse ter a cabeça dos 40 com o corpinho dos 18, né, Ju? Olha, que maravilha. Pois é, gente, Mas é isso, então cada um tem a sua vantagem. E me fala uma coisa, a Nora mãe, nas 3 maternidades, como é que você ao longo dos anos avalia o seu papel de mãe mesmo, né? E tanto a mãe, mas conciliar a carreira, o trabalho, o seu dia a dia... Como que foi tudo isso para você e como que você avalia hoje olhando, né? Fala, gente, eu tenho 3 filhos, ou seja, 3 filhos criados já. O Lucas está crescendo ainda, né? Mas não tem filho ainda. Mas assim, como que foi a Nora mãe nesse processo todo, você olhando assim? Então, a gente sempre foi muito parceiro em casa. Eu acho que isso que funcionou bem, porque agora eu vejo que eles estão crescidos, formados, os 2 mais velhos principalmente, com a vidinha deles, não dependem nada de mim, do Rodrigo. Então, eu vejo que essa parceria que a gente sempre teve, mesmo eu não tendo essa noção aos 18, a gente tinha muito essa noção de parceria de cada um faz a sua parte. Eles podem contar com a gente, porque eles sabem que a gente está ali porque deve E eles sabem o papel deles, eles têm que fazer a lição de casa, eles têm que entregar, têm que respeitar pai e mãe, respeitar as pessoas e tal. E a gente também tinha o maior respeito por eles. Mas o que aconteceu? Do Dani e do Fábio, a gente começou a despontar na banda. E aí eles ficaram muito com a minha mãe e com o meu pai. Né? Minha mãe tinha acabado de aposentar quando o Daniel nasceu. Então ela estava super disponível e ela foi segunda mãe para eles. A avó, né? Foi, a avó. Minha mãe morreu faz pouco tempo, eles sentiram muito, como se tivesse morrido a mãe. Então, essa parte que eu penso, sabe? Porque, nossa, às vezes eu viajava, ficava... E a sua mãe estava ali às vezes, em dezembro a gente fazia 20 shows no mês. Então, você imagina. E eles pequenos. E aí, com o Lucas, eu já pude escolher mais. Esse aqui eu não vou. Esse eu não vou, eu dou mais atenção. É o lance da presença mesmo, sabe? Outra fase, outro momento, outra fase de vida, né? Mas eu acho que o lance da parceria, deles saberem que, embora eu esteja trabalhando, seja o jeito, a mãe está aqui, eu estou de olho em você, você pode contar comigo.
E isso é muito da educação que a gente dá para os nossos filhos, né, Nora? Eu acho que é esse tipo de educação, uma que você ensina eles a se virarem, né? Até porque eu acho que filho é para isso. Óbvio, tem que ter um equilíbrio e tudo mais, mas você precisa deixá-los fazer a vida deles, né? De acordo com cada fase, eles terem cada vez mais independência, E né? entender isso. O pai e a mãe têm o seu trabalho, mas tá ali. É o pai e a mãe e tem os momentos Sim. de atenção, os momentos que cabem ali, porque tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para ser nem muito de passar a mão na cabeça, vamos dizer, né? E também nem muito de não ligar para nada, né? Porque você deixa claro que o trabalho te faz feliz. Se eles entendem isso. E uma coisa que eu sempre fiz, Ju, eu nunca saí sem me dizer a verdade. Sabe aquela coisa de... não, mamãe vai só ali, já volta. Sabe, dá aquela enganadinha, ou então espera se distrair, sai sem ele ver. E, isso assim, cria um trauma. Eu fiz isso absurdo. com o Lucas, mas desde nenê. Porque assim, quando eu parei de amamentar, eu já parei de levá-lo, que eu achava muito sofrido para ele. Porque no começo com o Lucas você levava para os shows por causa da amamentação, né? Isso. Aí quando eu parei de amamentar, eu não levei, e aí nenenzinho, ele tinha 6 meses, e eu falava, olha, mamãe, papai tá indo trabalhar, amanhã, na hora do almoço, estou de volta. Nenenzinho, eu sempre falei, eu nunca saí escondida, eu sempre deixei claro onde a gente ia, porque isso também faz parte da parceria, sabe? É a honestidade, você jogar limpo. E hoje ele com 11 anos, ele pede pra ir junto? Não. Pros shows? Não. Não. É uma coisa que ele não... Ele gosta de estudar, de escola. Ele já disse que quer ser engenheiro. Olha que legal. Mas assim, ele fala que quer ser engenheiro desde os 4, 5 anos. Olha e até só. Ele tá com 11 e ainda não mudou de ideia. Ele quer ser engenheiro, quer morar ou na Finlândia ou na Suíça. Que bom, hein? Mas também toca piano, ele canta na missa, na igreja aos domingos. Que legal. Ele é super musical, mas ele quer ser engenheiro. E hoje a sua rotina com os shows, com tudo que você faz hoje na Rod Hanna, mudou? Em termos de ser mais qualitativo, por exemplo, igual como você comentou, no sentido de escolher mais. Ele teve o lance da pandemia, o Lucas. A gente ficou 2 anos com ele em casa, né? Ele tinha quantos aninhos? Bem pequenininho, né? Ele tinha 7. 7, Em 2020. Tá com 11, olha as contas. Não, gente, também tô fazendo as duas aqui, as duas de humanas. Ai, ainda bem que é humanas, por isso que eu não fui As para duas exatas, de né? humanas aqui fazendo Deus. conta. Em 2020 ele tinha 7, ia fazer 7 em outubro. Então foi dos 7 aos 9 e a gente ficou com ele. Então também foi um período que eu valorizei essa parte de poder ficar com ele por 2 anos ali, Imagina, né? Nós sem 3 em casa. Óbvio, teve o lado, né? E o Fábio foi morar lá, né? O que de São Paulo, a gente buscou ele logo que fechou tudo, porque ele ia trabalhar home office, né? A gente buscou e ele ficou morando com a gente lá. Você imagina disso, de 2 anos juntos, aí ele pega e fala, estou indo embora para Lisboa. Olha, a sensação de deixar um filho no aeroporto, sem saber quando você vai ver novamente. E mesmo sendo como você, assim, desse pulso de deixar o filho ir. Mas essa coisa de você não saber quando vai ver, que ele vai chegar num país sozinho. Pela primeira vez sozinho, pra onde ele vai. Será que tá preparado? É doideira. E tá lá já, ó. Tá lá. Mas aí o Lucas, a gente ficou esses 2 anos grudados. E aí quando voltou, foi voltando aos poucos. Não é que voltou já. Demorou um pouco também, né? Foi voltando festas menores, aí foi crescendo. Então, foi super gradual, assim. E hoje também, nesse processo de trabalho mesmo com a banda, igual você comentou, hoje você, não é que escolhe, mas vocês conseguem fazer mais no sentido de shows que vocês realmente validam ali, né? Sim. Então, por exemplo, esse aqui, igual você comentou, esse aqui é legal, no sentido tem mais a ver com o Rod Hanna. A gente tenta a gente tenta fazer um show por ano em cada cidade, pra não ficar aquela coisa, eles estão aí toda hora, eu vou no próximo, entendeu? É uma coisa que eu não podia escolher isso. Apareceu, você tem que fazer. No começo, né? Tudo que aparece, você tem. Agora, a gente cuida disso pra quê? Porque você sabe que pra banda ter longevidade, você precisa ter
umas jogadas assim. Exclusividade, é um por ano, né? Uma expectativa. Exato. É um por ano. Se não for nesse, você só vai o ano que vem. Então, quando a gente marcar o show, então vocês aproveitem, gente. Não, só no outro. Aquelas Ribeirão já foi. Aquelas... Vai ter então ainda. Então eu vou ficar de olho. Você também fica de olho aí, viu? Eu te aviso, Ju. Isso. O ano passado eu fui. No Claro, das frenéticas lá. Fui. No Ribeirão Shopping. Sim. Claro que você foi. Fui. Nossa, a gente já foi até pro palco. Eu realizei vi meu o vídeo, sonho. Você saindo do show. Com quem que você tava? Tava você e o... Meu noivo. Vocês saindo lá. Nós fizemos um vlog. Mostrando Mostrando esse vídeo. Sensacional. Nós mostramos tudo no Rod Runner. Eu realizei meu sonho. Gente, meu sonho de 16, 17 anos eu realizei com 40, 44. Procurem esse vídeo aí, é muito bom. Ela saindo do show. Foi incrível. E eu acho que isso é muito legal. Eu falo por mim, né? Mas que eu tenho certeza que quem tá em casa é a mesma emoção. Da gente lembrar de lá atrás do Rod Runner, como eu falei para vocês, essa energia de vocês no palco e fazer parte da história. E a gente poder ainda estar aqui e aproveitando e vivendo isso ainda hoje com vocês e acompanhar cada etapa também. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo nesta altura do campeonato ainda. Eu sempre achei que quando eu fizesse 40, ninguém ia querer mais saber de mim. É porque tem muito isso ainda na música, né? Tipo... E não tem mesmo essa coisa de etarismo, de achar que ficou velho, joga fora. Eu lembro de ver uma matéria... até na área da comunicação também. Não é? A gente enfrenta, né? Mas eu acho, eu não sei. Mas eu lembro de ver matéria, tipo, parecia a Xuxa, a Madonna, parece que a coisa fala, por que essa velha ainda tá trabalhando? Vai pra casa, sabe como é que é? É louco isso. Então, eu nunca imaginei. Então, muito obrigada por vocês que ainda vão ao show. Porque eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. É isso aí. E você tem plano de aposentar? Você imagina assim, a música, por exemplo, sem fazer o que você faz hoje, você pensa você mais lá na frente? Eu não penso em parar de sendo trabalhar, mais avó. Então, eu não penso fazendo um bolo em casa. Eu faço tricô desde os 9 anos. Eu sou, assim, no dia a dia, eu sou muito gata borralheira. Eu faço faxina, eu adoro arrumar armário. Então, eu sou isso aí. Mas eu não quero parar de trabalhar, porque eu acho que quando a gente para de trabalhar, a cabeça para. Então, eu queria trabalhar muito, mas eu não queria ter a obrigação de ter que trabalhar. Eu queria já ter um pé de meia garantido para eu poder trabalhar, assim, cantar sempre. Me chamou, vou. E eu gosto de fazer muitas coisas. Tipo, eu fiz curso de mediação de conflito na pandemia, porque eu gosto muito de estudar. Então, eu fiz curso de gestão de pessoas. Eu fui fazendo cursos, assim. Então, tem muitas coisas que eu gosto de fazer. E eu gosto de língua inglesa, então... E você aplica tudo para você, eu sou formada em né? letras, né? Eu falava, eu posso dar aula de inglês. Eu posso, sei lá, eu só sei que eu não quero parar de trabalhar. Isso eu não quero. Ô, Nora, e você, ao longo da carreira, como mulher, você já sofreu preconceito? Preconceito? Já sofri. É um mundo masculino, por exemplo? Na verdade, quando você é cantora e mulher, as pessoas já acham que você é fácil. E você tem que conquistar esse espaço seu. Quando você está começando, entrando num lugar, eu acho que é difícil uma mulher que já não foi abusada na vida, não é? Eu acho muito difícil. Porque são vários tipos de abusos, que sejam psicológicos, né? Sim. Que tem vários tipos. Ou que ele joga assim, fala, vamos jantar comigo, vamos não sei o quê. Sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, já passei muitas coisas dessas, assim. E a pessoa achar que você é cantora e está em cima do palco, então, não. Um beijinho, mas o Rodrigo também já passou. A gente passou umas, eu acho, divertidas até. Da menina que chegou pra mim e falou assim, posso dar um beijo na boca do Rod? Só um beijo! Perguntou pra mim. Tipo no camarim. No camarim. Não! Né? As pessoas acham Dá que... licença? Não! As pessoas acham que é artista, ó. Artista é só um beijo. Tudo,
É louco. E aí você... Não, eu falei assim, olha, a boca é dele, você veja com ele. Vou estar até curiosa para saber, né, o que ele vai responder. Mas ela nem foi, não. É meio que, às vezes, algumas coisas que as pessoas acham normal. Normal, E que não é normal. Não é. Né? Ah, porque tá na música. Então, às vezes, talvez olham como algo que tem mais liberdade, né? No sentido que, não, na verdade, não é assim que funciona, né? Não é. Mas, assim, eu vejo que a carreira artística para a mulher, na época do meu pai, ele me teve, ele tinha 46. E na geração dele... Meu pai nasceu em 1924, pensa bem. Na geração dele, artista, mulher, era prostituta. Então, quando eu comecei a cantar com o Rodrigo, isso eu não falei, eu saí escondida. Porque talvez ele teria o microfone, ele não deixava, proibido. Ele não deixava. Cantora, apesar dele... Ele cantava numa rádio, na PRA7 aqui, mas ele achava que mulher não podia, não. Então, acho que o primeiro preconceito que eu tive foi esse. Meu pai não queria saber de eu ser cantora. E depois que a gente foi virando o Rod Hanna, o orgulho que ele tinha. Ele ia nos shows. De quebrar, minha filha quebrou tabus, quebrou crenças, gente, né? Quando eles faleceram, que a gente foi mexer nas coisinhas, eles tinham uma pasta só com coisa de Rod Hanna. Eu quase morri, Você não sabia? Não, na hora que eu abri... Tudo quanto é matéria de jornal, de revista. Olha. Tudo lá recortado. Fã número 1. E aí meu pai, ele foi vereador por 18 anos, 16 por aí. E era fiscal federal. Então, ele era muito conhecido em Ribeirão. Tanto é que o prédio onde era a Receita Federal, hoje se chama Fuad Hanna. E aí ele falava assim, qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar a senha. Sou filha do Fuad. E aí ele, depois que aposentou, ele falou assim, agora não sou mais Fuad Hanna, agora eu sou o pai do Rod Hanna. E eu acho que, óbvio, né, tem a perda e que a gente sente, mas ele teve a oportunidade de acompanhar a sua carreira inteira, né? Sim, na hora ele morreu em 2019, pouquinho antes da pandemia, com 95 anos. Olha só. Bens a Deus. E minha mãe faleceu com 94. E eles acompanharam a longa trajetória e tudo que você construiu, você e o Rodrigo, né? Sim. E eu imagino o orgulho, né? Do pai, da mãe, de poder olhar. Se Deus quiser. Até porque é aquilo que você falou, quando vocês começaram era tudo muito novo ainda, muito né? novo. E tinham vários e preconceitos. a carreira artística é muito difícil. Não é fácil. É que às vezes a gente olha alguém que tá no auge do sucesso, mas a gente é um entre 1 milhão, né? Sim, a quantidade de gente lutando pelo mesmo espacinho é muito difícil. E artista, ele quer mostrar a arte dele. E para você ter sucesso, você não pode ser só artista, você tem que pensar no marketing, você tem que pensar... Não, você tem que se manter. Você tem que... Né? Eu acho que quando você... um pouco publicitário, um pouco empresário, um pouco de... você tem que segurar aquele sucesso ao longo dos anos, né? Enfim, isso que é o sucesso mesmo. Porque às vezes a gente vê, né? Alguém explode, ainda mais agora era da internet, né? Acha que 10 milhões, 100 milhões de visualizações lá no YouTube é um sucesso. Não, você não nota um show, né? Sim. O sucesso porque você tá vai... tudo nichado, né? Você atinge um público que o outro não tem ideia de quem você é. É muito louco isso. Como mudou também, né? Nossa, hoje eu fico meio espantada. Que às vezes você vê um artista que todo mundo sabe cantar aquela música e você nunca ouviu. Não é, a gente, na nossa época, era de todo mundo saber a mesma coisa, né? Sim, e você media o sucesso justamente isso, o público no show, as músicas ali, e a sua presença, né? Sim. Hoje, a presença na internet não significa... Eu fico preocupada com a saúde mental das pessoas, porque você viraliza uma coisa, explode... Dali uma semana... Não existe mais. Não existe mais. E o que faz com a cabeça da pessoa isso? Eu imagino. Ela ser paparicada por um mês e depois todo mundo esquecer que ela existe. Que loucura, né?
É uma doideira isso aí. Mas, ó, o que falta ainda para Nora Hanna como mulher conquistar e como profissional? Se falta, né? Se falta. Sempre falta, né? Eu sempre gosto de agradecer o que eu já tenho. Eu não gosto de olhar o que está faltando. Mas assim... Eu agradeço muito. Assim. Projetos que ainda... Uma coisa que eu sempre sonhei minha vida toda era tocar no Brasil inteiro. Porque, assim, eu achava tão legal o que acontecia aqui. Porque os nossos shows viram assim, como se fosse uma igreja, sabe? É todo mundo cantando... Todo mundo, todas as gerações, você vê crianças, você vê a criança foi com a mãe, foi com a avó, é uma coisa tão legal. Eu falava, gente, eu queria tanto que o Brasil inteiro... E aí agora a gente está tendo a oportunidade disso, né? Na semana que vem a gente vai para Paragominas. Eu nem sabia. Onde? Não é? Eu falei, Paragominas pode ser no Pará, em Goiás ou em Minas. Tem os três. Fica perto de Belém. Fica no Pará, eu também não conhecia. Paragominas. A gente vai para lá, sai de lá, vai para Trancoso. E aí teve uma semana que a gente fez Macapá, Belém, Gramado. Olha então isso. Eu fui do Oiapoque ao Chuí. É um negócio que eu sempre quis e que está sendo realizado agora graças à rede social que está mostrando o nosso trabalho em todos os lados. Então, lá em Macapá eu perguntei, quem conhece a gente do Instagram? E assim... Estava lotado e 80% do público conhecia do Instagram. Que legal. Não é? Então, isso é uma coisa que eu queria muito, sempre desejei cantar no país inteiro. E agora a gente está fazendo. E como mulher, na verdade, eu tô na fase da menopausa. Então, eu vou falar... A gente tem que conversar muito sobre isso, Ju. Porque é muito difícil. Muito. É muito difícil. Você tá com quantos anos? Fala a idade. Não posso. Não. Sabe por que eu não posso? Não, na verdade eu já falei, porque as pessoas já deram conta dos filhos. Mas se você vai no Google, põe no Google assim, Nora Hanna, ele autocompleta idade. Todo mundo pergunta isso pro Google. É o que mais perguntam. Porque você vai no Google... Tinha até um jogo que faziam disso. Punham 2 artistas e via que autocompleta para ver o que mais perguntam. No meu você põe Nora Hanna. Jura que o seu é a idade? É a idade, depois é filhos. Depois eu não lembro, mas eu sei que é idade e filhos. E a hora que você completa a idade, não tem. No Google não sabe. Eu não vou estragar isso. Se eu falar, vai aparecer. Façam as contas. Em casa, faz as contas, gente. Eu falei, eu fui com 18. Mas assim, você tem sofrido com a menopausa? Muito. E aí eu não sabia nada disso, porque minha mãe entrou na menopausa, eu tinha 7 anos, ela me teve com 40. Então eu tinha 7, 8 anos. Não é uma coisa que ela iria conversar comigo. E agora eu tenho conversado muito com mulheres e eu vejo que o quanto é difícil, porque o hormônio cai de uma hora para outra, e a gente é movida ao hormônio e a vida fica uma loucura. E eu vejo que pega o ponto fraco. Tipo, o meu ponto fraco sempre foi enxaqueca e fígado. Então, eu comecei a ter enxaquecas de querer bater a cabeça na parede de dor, assim, de não passar, e muito enjoo. E eu conheço mulheres que o ponto fraco era a depressão e que elas ficaram numa depressão de não conseguir sair da cama. Então, ela acentua o seu ponto fraco. E a parte de irritação, de irritabilidade, é insuportável. Então, eu estou nessa fase de, como mulher, primeiro de conseguir... conciliar tudo isso. Me isso, equilibrar nisso, porque eu estou nisso aí. E é importante falar, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. É verdade. E tem que falar, olha... Só vê que ela tá chata. O que aconteceu? Mas não sabe a alteração de hormônios ali, que é absurda, né? É absurda. E eu acho que não é só a menopausa. Eu falo porque eu até esse tempo atrás eu fiz exames. Eu falei, eu já devo estar na pré-menopausa. Porque eu mudei drasticamente em várias coisas. Esquecimento. Nora... Você tem uma ideia, eu já coloquei fogo na casa quase 2 vezes. De esquecer no fogo. Já esqueci milho cozinhando ali, vou fazer as coisas com as crianças. Aí eu saí, eu fui lá, falei, opa, o milho tá bom. Eu jurava que eu tinha desligado e saí.
quando eu voltei, Não tinha água mais? não, tava a panela já assim, preta, o teto ficando Olha, preto. que perigo, é perigoso. Então, umas coisas assim que começou a me dar que eu nunca tive. A irritabilidade, onda de calor. E aí eu fui para fazer os exames, justamente porque é muito de mulher para mulher, né? Então, tem mulher que tem precoce, tem mulher que começa um pouco mais tardio. Exato. Mas todo mundo passa. E cada uma tem o seu sintoma ali. Então, eu, na minha visão, até aquela, você faz os exames e não volta no médico. Quem Eu nunca, né? Quem nunca? Tirei 10 tubinhos de sangue, um monte de coisa. Só não voltei para ver os resultados, mas eu vou. Ai, que ótimo. Calma. Mas eu tenho certeza que eu tô numa fase, sim, já pré-menopausa, porque é absurdo os sintomas que eu tenho que eu não tinha. Eu vi uma entrevista com a Fernanda Lima, ela falando que a gente perde massa encefálica nessa época. Então, essa coisa da memória, do esquecimento, é isso. A distração. E diz que é uma fase mesmo, depois parece que dá uma melhorada. Mas a minha menopausa foi tardia. Eu tô na menopausa faz 1 ano. Mas foi um susto. Então, assim, eu como mulher, eu sou muito realizada com meus filhos, com minha carreira e tal. Mas a menopausa me pegou de surpresa, assim, eu não estava esperando. É porque aquilo que você falou. Tão difícil. Primeiro, agora talvez estão se falando mais, negócio de onda de TikTok. Sim. A gente vê um vídeo aí, ajuda. então tem muitos profissionais mostrando e falando a realidade do que é você estar numa menopausa. Sim. Coisa que antes uns 2 anos atrás, não se falava. Sim, o tabu era se fizer reposição hormonal dá câncer, né? Não, gente, é necessário. É necessário. A gente tem que se cuidar, tem que ser feito, porque senão... Porque os remédios também evoluíram junto com tudo, a medicina toda, então... Agora, imagina as nossas mães que passaram por isso sem quietinhas. poder, E ainda se bobear... quem tá em volta, às vezes até mesmo o marido, fala, ai, é uma frescura, né? É algo... Ninguém dava atenção, eu acho. Né? Ainda bem que hoje em dia temos informação e remedinhos. Verdade. Nora, obrigada pela sua participação. Ju. Tão gostoso conversar e um pouco mais a Nora Hanna mulher, né? E saber um pouco mais desse lado seu também, profissional e pessoal. E obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhar um pouco. Obrigada a você por estar com a gente há tantos anos, ainda estar nessa parceria. Obrigada pelo convite, foi um prazer, viu? Para mim é uma satisfação. Fala igual eu falei no começo, né, gente? E é muito orgulho, assim, no sentido... Eu falo que quando a gente conquista, a gente tem que comemorar, né? E eu falo assim, de olhar mesmo, sabe? Eu falo, cara, eu lembro a primeira vez que eu encontrei vocês num evento em Ribeirão Preto, como jornalista já. Estava já no Jornal Cidade. Eu lembro até hoje, não esqueço, tá? Vocês foram foi a inauguração da livraria lá no Ribeirão Shopping. Ai, enorme ali. O Zeca Camargo veio. Nossa, olha isso. Olha a memória. Então, mas eu também não tô lembrando. Ai, meu Deus. Resumindo, tinha um pocket show, e aí eu cheguei lá e estava você e o Rodrigo. Falei, meu Deus, hoje eu tô encontrando eles pela primeira vez como Juliana profissional, jornalista. E olhar assim, e ver assim, sabe? Aquela coisa do sonho. Foi FENAC, verdade. Lembra aí, tá vendo? Nossa, a memória tá boa. Eu não lembrava desse evento. Foi você que... FENAC. Verdade. Vocês estavam lá. Sim. E aí, passa um filme na minha cabeça, porque eu falo, cara, quando a gente sonha, a gente busca... E aí, olhar a fã, gente, que ficava lá no show do Rod Hanna. Cara, eu era a primeira a ficar lá na frente, assistir e cantar. E quando vocês lançaram a música Louco, eu queria dançar, eu era dessas, né? E aí, hoje, poder ter esse relacionamento com vocês, sabe? E como profissional, já ter feito várias reportagens, várias coisas sobre trabalho. Eu lembro uma vez que vocês estavam no estúdio... gravando, e vocês trouxeram do Commodores o David, e aí o Rodrigo me ligou, era umas 9h da manhã. Juliana, a gente tá com o David aqui no estúdio, acho que era na Vila Tibério,
o estúdio que vocês estavam gravando com ele. Você não quer vir aqui fazer uma matéria? Eu liguei na hora pro Murilo. Falei, Murilo, era fotógrafo. Falei, vamos lá. Digital, do Horácio Pedrão. Verdade. Falei, vamos lá fazer, cara. A hora que eu entrei, eu vi vocês todos, a banda inteira naquele estúdio. O David veio com a Janice Murray Johnson. Que vocês estavam fazendo. A gente estava fazendo uma turnê com eles. Eu lembro. Eu nem acredito que eu cheguei nisso, de fazer turnê com a Taste of Honey. Meu cantor favorito sempre foi Lionel Rich. De repente eu tô com o saxofonista do Commodores ali. Isso. Que loucura, não é? Loucura. E é só pra gente resumir pra quem tá em casa. A gente pensa nessa coisa dos nossos sonhos, né? A gente não só como mulher, mas como pessoa mesmo, depende do seu gênero, você sonhar, acreditar, construir. Exato. E depois olhar pra trás, né? Sonha, trabalha, que as coisas vêm. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Nara, pela sua participação. Viu? Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.